O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura desse belíssimo capítulo 6 de São João, que fala a respeito do pão da vida e que tem o coração, quando se refere à Eucaristia, e que nós veremos de uma maneira bem mais clara. Já acabamos de ouvir aqui no último versículo, e nos outros dias nós ouviremos de uma maneira bem clara esta verdade. Pois bem, mas hoje eu gostaria de refletir sobre um ponto que às vezes fica esquecido na nossa fé, isto é, a primazia do amor do Pai por nós. Nós refletimos muito pouco sobre o amor de Deus, o amor do Pai. Nós refletimos sobre o amor de Jesus, nós refletimos sobre o Espírito Santo, que é amor, mas este protagonismo do Pai é pouco refletido. No capítulo 3 de São João, nós podemos ler: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós ouvimos aqui, no versículo 44 do capítulo 6, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então percebe que o protagonismo é do Pai. O Pai envia o Filho. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho. O Pai envia o Filho e o Pai nos atrai ao Filho. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então percebe aqui que o encontro, ele é realizado pelo Pai. É o Pai amoroso que envia Jesus e que nos atrai a Jesus. Meus irmãos, e eu digo isso porque muitas vezes, e não são poucas, se você parar e analisar a sua oração, você vai ver que na sua oração você muitas vezes se relaciona com o Filho, você se relaciona com o Espírito Santo, mas o Pai, não poucas vezes, é um ilustre desconhecido. Isso é, você não tem um relacionamento com Deus Pai, quando na verdade todo relacionamento promovido é produzido e promovido pelo Pai. Nós até poderíamos dizer, fundados aqui na
na afirmação de nosso Senhor, que todo relacionamento, para que seja profundo com o Filho, só existe porque o Pai promove esse relacionamento. Versículo, nós podemos aqui ver no versículo 37 do Evangelho de ontem, que hoje começa com o versículo 44. No Evangelho de ontem, no versículo 37, nós ouvíamos: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não o afastarei. Isso no Evangelho de ontem, João capítulo 6, versículo 37. Todos os que o Pai confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Então, resumindo, o nosso relacionamento com Jesus, ele acontece porque o Pai é o grande promotor. E nós poderíamos até dizer mais, que a nossa relação com Jesus seria superficial, irreal, se não fosse fundada na nossa relação com o Pai. Isso aqui é fundamental, eu vou repetir. O nosso relacionamento com Jesus, ele será superficial, ou até mesmo irreal, se nós não tivermos relacionamento com o Pai. Porque ora, se só vai a Jesus quem escuta o Pai, só vai a Jesus quem é atraído pelo Pai, como é então que eu posso ir a Jesus e ter um relacionamento com Jesus, se eu não tenho um relacionamento com o Pai? Então, meus irmãos, nós somos chamados, nós somos convidados, nós somos instruídos por Jesus a ter esse relacionamento com Deus Pai. Na nossa oração, lembremos-nos, o nosso Deus, você vai dizer: ah, padre, mas Deus é um só. Sim, Deus é um, mas em 3 pessoas. E a pessoa do Pai não é a pessoa do Filho. A pessoa do Filho não é a pessoa do Espírito Santo. Então, parafraseando Santa Elizabeth da Trindade, nós podemos dizer o quê? Que é o meu divino 3. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com as 3 pessoas divinas da Santíssima Trindade. E Jesus, ele como que desperta o nosso desejo para que nós sejamos dóceis, para que nós sejamos instruídos pelo Pai. Vejamos aqui no versículo 45, Jesus diz assim: está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ele aqui está se referindo ao Pai. Todos serão discípulos do Pai. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Ele enfatiza, vou aqui retornar, versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí vem o versículo 45. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, então tem que ter relacionamento com o Pai, tem que ter intimidade com o Pai, tem que ser dócil para, ouvindo o Pai, fazer o que Ele nos manda. Então, ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, só o filho, só quem é dócil se deixa instruir. Um filho desobediente não é instruído pelo Pai. Um filho distante não pode ser instruído pelo Pai. Então, todo aquele que ouve o Pai e por ele é instruído, virá a mim. Então percebe que o nosso relacionamento com Jesus, ele precisa ser precedido pelo nosso relacionamento com o Pai. E meus irmãos, isso aqui pode ser que você olhe para a sua vida e diga: não, padre, eu tenho uma vida de oração com o Pai, com a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Ótimo, graças a Deus.
mas nem sempre isso é verdade. Você recebe Jesus na Eucaristia e você pensa que é só Jesus que é só Jesus que você recebe. É verdade, você recebe apenas o corpo e o sangue de Jesus, porque afinal de contas, só a segunda pessoa da Santíssima Trindade tem corpo e sangue. Mas nós recebemos na Eucaristia a Trindade. Nós comungamos a Trindade. Então nós precisamos abrir o nosso coração para que cresça essa intimidade com o Pai, porque somente assim nós faremos comunhão verdadeira. Aqui já é um segundo passo, né? Eu estava falando que para que o nosso relacionamento com Jesus seja profundo, seja real, eu preciso ter o meu relacionamento com o Pai, porque todos precisamos ser discípulos do Pai. E quem não escuta o Pai, não será por ele instruído e não poderá ir a Jesus. Mas aqui vem o segundo passo. Quem não se relaciona com o Pai, acaba por não fazer uma comunhão verdadeira. Então existe esse relacionamento de comunhão e a Santíssima Trindade. Por quê? Porque é o Pai quem gera em mim um coração semelhante ao do seu Filho. Nós podemos aqui nos recordar de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ora, e quem é que vai gerar em mim um coração semelhante ao coração de Cristo? O Pai, na potência do Espírito Santo. Então, para que eu faça comunhão, eu preciso de alguma maneira ter um coração semelhante ao de Jesus. E quando eu comungo, o meu coração se torna ainda mais semelhante ao de nosso Senhor. Percebe que aqui é um círculo virtuoso. Isto é, para que eu faça comunhão, eu preciso ter um coração semelhante ao de Jesus. Vamos lá? Eu preciso estar em estado de graça. Para que eu possa receber a comunhão, eu preciso estar em estado de graça. Eu preciso, de alguma maneira, querer viver a vida de Jesus. Eu preciso estar disposto a obedecer os mandamentos de Deus. Então, para que eu faça comunhão, eu preciso estar instruído pelo Pai. Um coração semelhante ao de Jesus. Querer ser discípulo do Pai, obedecer os seus mandamentos, renunciar aos pecados na minha vida. E aí, quando eu faço comunhão com Jesus, o meu coração se torna ainda mais semelhante ao de Jesus. E aí eu me torno ainda mais discípulo do Pai. E aí eu me predisponho a fazer uma comunhão mais profunda com Jesus. E aí o meu coração se torna mais semelhante ao de Jesus. E aí eu me torno mais obediente ao Pai. Porque assim é o coração do Filho. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus diz que todos devemos ser discípulos do Pai, é porque Ele primeiramente foi discípulo do Pai. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, a vossa vontade, meu Pai. No versículo 38 do Evangelho de ontem, nós vemos essa realidade aqui. Pois eu desci do céu, disse Jesus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Então o Pai nos dá a Jesus. Então, meus irmãos, nós só com esses versículos, nós teríamos tanto material para louvar ao Pai. Para quando aqueles que vão receber a comunhão, aqueles que vão comungar, voltar para o seu banco e pedir a nosso Senhor, e pedir ao Pai a graça de amá-lo mais verdadeiramente, sabendo que quanto mais amarmos o Pai,
mais profunda será a nossa comunhão com o Filho. E quanto mais profunda for a nossa comunhão com o Filho, mais nós amaremos o Pai, mais dócil ao Pai seremos, mais discípulos do Pai seremos, e mais profunda será a nossa comunhão com o Filho. Percebe esse círculo virtuoso que nos faz crescer no amor de Deus? Por quê? Porque todos serão discípulos do Pai. Meus irmãos, que hoje então nós meditemos no amor do Pai, meditemos no amor do Pai que nos envia o seu Filho. Nós às vezes não nos damos conta disso. Imagine, às vezes a missa, né, vem as mães com os seus filhos de colo, né? Sempre tem aqui, estou vendo até um casal aqui, com a sua filhinha. Ora, eu tenho certeza que este casal me ama, me quer bem, mas pergunta para aquele casal se eles estariam dispostos a dar a filhinha dele no meu lugar à morte. Se aqui chegasse alguém e dissesse: eu vou matar o padre, aquele casal, é óbvio, eles não dariam a filhinha dele para que morresse no lugar do padre. Então aqui nós vemos, mas por que eles não vão fazer isso? Por que aquele casal não vai fazer isso? Porque aquele casal ama demais a sua filha, e eles não vão fazer isso. O Pai fez isso por nós, Ele deu o seu Filho por nós, e além de dar o seu Filho por nós, que nós o matamos, Ele ainda nos atrai agora para o seu Filho, para que Ele nos salve. É um amor muito grande, que nós não compreendemos, que ainda, quando nós chamamos a Deus de Pai, daqui a pouco nós iremos rezar: Pai nosso que estais nos céus. Mas rezamos muitas vezes com tanta superficialidade, porque não compreendemos o amor do Pai. Vamos receber a Eucaristia e não percebemos que a Eucaristia é também dom do Pai, porque o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Então foi inspiração do Pai também. A Eucaristia é um dom da Trindade, não é apenas um dom de amor de Jesus por nós. Sim, é, mas é um dom de amor da Trindade, é um presente que a Trindade nos dá. E o Pai tem esse protagonismo. Então, meus irmãos, peçamos ao nosso Senhor, no dia de hoje: meu Deus, ensina-me a te amar de verdade. Meu Pai, me ensina a te amar de verdade. E não tenha dúvidas que quanto mais você amar o Pai, mais você amará o Filho, mais você amará o Espírito Santo. Mas a ordem é essa. O que é a Santa Missa? A Santa Missa é um sacrifício feito pelo Filho ao Pai, no Espírito Santo. A nossa oração deve ser sempre uma oração em que o Cristo reza em nós ao Pai, no Espírito Santo. Então peçamos a nosso Senhor, nesta Santa Missa, a graça de amarmos e amarmos muito o Pai, para que de verdade nós possamos amar o Filho, e neste relacionamento de amor sejamos unidos pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.